Está começando mais um podcast OTB Esportes. Esse que é o nosso quarto episódio da temporada de 2023 e hoje um programa muito especial em homenagem ao Dia das Mães, mais precisamente dedicado às mães de atletas de futebol. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que acho que representa bem essa categoria, eu vou apresentar ele, que é o gerente de marketing da OTB Esportes, o Bruno Martinelli, que está sempre conosco aqui na apresentação do programa. Tudo certo, Bruno? Beleza, muito bacana participar de mais um podcast muito especial, um podcast onde nós vamos ouvir, dar voz e entender um pouquinho, porque nós conhecemos toda a trajetória do atleta, sabemos que os atletas sofrem, ficam felizes, e eu tenho a sensação de que para a mãe, de atleta ou não atleta, é sempre o dobro. Então o sofrimento é maior, a felicidade é maior, e a gente, acho que nós teremos uma oportunidade de ouvir uma mãe de um atleta muito querido aqui pela empresa e que já passou por muitas coisas na curta carreira até então. Muito feliz em gravar esse podcast com vocês e eu acho que vai ser uma resenha bem legal. Estou bem otimista para esse nosso bate-papo. Maravilha, Brunão. Então, eu passo a bola aqui para a nossa convidada, a dona Isley Rosa. Não sei se posso chamar de dona, como a gente estava conversando aqui antes da gravação. Pode chamar de tu. Beleza. Eu estou no meio dos gaúchos hoje. Hoje eu estou infiltrado aqui. Mas a gente tem o costume de trazer para o nosso podcast sempre convidados diferentes. E a gente tem uma coisa, Isley, que é sempre dar a abertura e deixar para que o convidado se apresente, possa contar um pouquinho da sua história. Então, fica aí aberto o microfone, Isley. Se você quiser contar um pouco dessa história, quem você é, nos apresente para o nosso público. O meu nome é Isley Rosa, eu tenho 62 anos, eu tenho 2 filhos. Um é o Roberto, que é jogador de futebol, e a outra é a Casey, que é técnica de enfermagem, né? Sou mãe solo, com muito orgulho, né? E tô aí. Vamos às perguntas. É verdade. Um vídeo, inclusive, que ela se denomina como mãe, né? Porque foi uma pessoa que jogou nas duas posições, já que estamos falando ali de jogador de futebol, foi uma pessoa que teve que ser, talvez, muito mais do que o cargo dela, né? Vamos assim dizer. Ela teve que ser mãe e pai do Roberto e da outra filha dela. E é interessante a gente saber como que se deu tudo isso, como que foi criar 2 filhos sozinhas e chegar até onde eles chegaram, porque hoje você tem 2 filhos que se tornaram gente profissional, eu tenho certeza que você tem muito orgulho deles, né? Conta pra gente, Slay, como que foi essa trajetória, a infância deles, como que foi esse processo? Com certeza, eu tenho um orgulho imenso dos meus filhos, né? A minha filha é muito parecida comigo, né? De gênio, o Roberto é diferente. O Roberto é todo educadinho, assim, todo, né? Fino, menino de fino trato. Né? Muito! Nem parece zagueiro, brucutu. A Casey é tua filha, o Roberto acho que tu adotou, porque ele é muito educado e tal, né? Mas, assim, criar 2 filhos, né? Foi uma opção minha. Eu tive relacionamentos que não deu certo e tal. Eles são de pais diferentes, né? Mas não deu certo. Eu criei, a responsabilidade era minha, né? Eu tive os filhos, né? Não teve importância nenhuma. Trabalhei a vida toda e passei meus perrengues, mas os meus filhos estão criados, graças a Deus, pessoas do bem, né? E o Roberto é uma pessoa maravilhosa, sabe? Ele é totalmente diferente de quem o fez, né? Mas tudo certo, eu criei bem criado, graças a Deus. Slay, eu vou fazer um comentário sobre o Roberto, que eu falo isso desde que ele entrou para a empresa, assim, logo no começo, que ele é diferente de todos os jogadores. Ele é um atleta que tem uma personalidade diferente, tanto que o Roberto sofre um pouquinho comigo, porque lançamos um podcast. Roberto, vem cá, quero que você fale. Vai participar da Trace, lá, um programa que teve sobre... até sobre preconceito, foi lá na pandemia. Roberto, eu quero que você fale, conte a sua história. Eu sempre coloco o Roberto para falar, porque ele tem uma história muito legal. É um jogador que faz faculdade, isso para mim é algo muito importante e que eu uso ele como exemplo para todos os nossos atletas, os nossos jovens atletas.
Então, complementando o seu comentário, ele é diferente de Aliás, todos os eu outros. te interromper. A Por faculdade, favor. a faculdade falta um pedacinho, eu vou ter que puxar as orelhas dele para ver como é que vai ficar isso, né? Não, é que Vamos puxar juntos. daqui para Santa Catarina, né? Ele fez já todas as cadeiras que ele tinha, a EAD ele já fez. Então, o que ele tem que fazer agora é pouca coisa para ele terminar, né? Para se formar. Mas por enquanto não está dando. Mas ainda eu vou cutucar ele, porque eu quero este canudo. E assim, é legal que ele, em todas as participações que teve, ele faz questão de falar da história que ele teve, falar do orgulho que ele tem de você. Então ele conta todos os perrengues que vocês passaram, ele faz questão de valorizar a família dele, e eu acho isso muito importante nos dias de hoje, porque a mãe, é aquilo que eu falei no começo, a mãe sofre duas vezes, a mãe fica feliz duas vezes, e ele tem muito orgulho, ele fala com muito. Você vê que ele estufa o peito para falar da senhora, enfim, da história de vocês. Isso é muito, muito legal e eu tenho certeza que isso vem de berço, né? Eu sempre procurei. A minha mãe era um exemplo, meu pai, né? Os dois sempre trabalharam, nos criaram muito bem, né? A gente não tinha o que todo mundo tem hoje, não tinha mesmo, né? A gente não passou fome, mas a gente era tudo muito controlado, né? E assim, ó, eu trouxe isso da minha mãe, mais da minha mãe. Meu pai era muito tranquilo, sabe? Mas a minha mãe era de faca na bota, de querer que a gente crescesse, querer que a gente trabalhasse, que a gente virasse gente, ela dizia, né? E eu tenho muito isso da minha mãe. Eu sou muito parecida fisicamente com a minha mãe, né? E os meus irmãos, meus parentes dizem que eu sou muito igual, né? E eu sempre cobrei dos meus filhos, como assim, ó, e cobrei mais ainda, né? Um dobro porque eu era sozinha, né? Sim. Então eu queria que fossem do bem, que eles estudassem, né? Agora está todo mundo estudando, até eu estou fazendo uma faculdade de EAD, né? Porque eu não pude fazer lá antes, estou fazendo agora com 62 anos, né? Que bacana, que legal. Está fazendo uma faculdade também de enfermagem, né? Que ela é técnica, mas ela não é enfermeira, né? Ela está fazendo também, e o Roberto está quase que concluindo a dele. Então, vão todo mundo estudar, né? Mas, assim, ó, eu prezo por essas coisas. E eu acho que esse exemplo que ele fala, que ele tem orgulho, a gente é muito unido, nós três somos muito unidos, né? E a gente sempre cobrou. Ele sempre quis jogar bola, ele não sabe andar de bicicleta. Ele teve bicicleta quando criança, mas ele nunca quis saber da bicicleta, sabe? Era bola e bola e bola. Aquela história que os jogadores de futebol quebraram a casa toda, quebraram, ele quebrou toda a minha casa, tudo abolada, sabe? Até uns 11, 12 anos ele quebrou a casa. Daí até que um dia eu peguei ele pão duro, né? Peguei o dinheiro dele e disse, ó, o vidro que tu quebrou, agora eu vou pagar com o teu dinheiro. Daí ele parou, sabe? Quebrar. Mas é bem por aí, esse exemplo, né? Eu tive da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos mais velhos, né? E o Roberto tem, eu trouxe o Roberto e a minha filha, a Casey, os dois ali na linha também, né? Coloquei no mundo sozinha, bem dizer, né? Então, vamos embora. Faz conta isso pra gente, Slay, quando que o bichinho mordeu o Roberto? O bichinho que quer ser jogador de futebol. Como que ficou a cabeça da mãe? Então, eu imagino que esse processo até chegar nisso, né? O Roberto foi para a escola, a primeira série, com 6 anos. E na escola que ele estudava tinha futsal. E aí ele foi para o futsal. E daí ele começou a jogar no futsal e deslanchou. Ele fazia 5, 6 gols numa partida de futsal lá, cada vez que tinha futsal. E daí o professor disse para mim um dia, o Roberto tem potencial para jogar bola. Ele estava do lado, assim, né, com 7 anos já. O Roberto tem potencial, quando ele tiver uns 12, dá para levar ele numa categoria de base e fazer um teste, ou no Inter ou no Grêmio, né? E ele ouviu aquilo, sabe? E aí ele ficou naquela coisa, assim, falava naquilo. Mas eu nunca levei ele, assim, para fazer teste, né? Daí saiu num jornal que tem aqui no Sul, Diário Gaúcho, que estava aberta a escola Rubra, que era a escola do Inter. E aí e disse que tinha que ir de madrugada. Eu fui de madrugada, de táxi, peguei um táxi, fui de madrugada, levei uma cadeira de praia, fiquei na fila e inscrevi ele. E a menina perguntou lá, qual é o professor que tu quer? Eu disse, qualquer um. Eu não conheço ninguém, eu quero que meu filho participe da escolinha. E daí aí eu inscrevi ele na escolinha.
Quando fechou o primeiro mês, ele já foi selecionado para uma seleção lá que eles fizeram de meninos. E dali ele foi embora. Ficou lá muitos anos, né, até agora. Teve uma saída, foi lá em Portugal, voltou, foi na Ucrânia, voltou, foi no Paraná, se machucou, voltou, foi no CRB, voltou. Mas a história dele é no Inter, né? Teve 2 anos lá na adolescência dele no São José, né, que o Inter dispensou ele, mas eles chegaram e disseram, ó, a gente está dispensando ele porque a gente não está utilizando ele, mas a gente não quer que ele pare de jogar bola. Nós vamos continuar analisando ele. E o próprio Inter foi lá e buscou ele de volta, entendeu? Então, a história dele começou lá com 6, 7 anos. No Internacional, com 7 anos. Então, são muitos anos de clube, né? É bacana ver. Porque, como a gente estava conversando anteriormente, né, Bruno? Eu também sou do Rio Grande do Sul, sou de uma cidade ao lado aqui de Porto Alegre, então ver a dona Slay falando dessas referências, da Escolinha da Ubra, do próprio São José, que é também um clube muito formador, onde muitos garotos vão para lá e às vezes voltam, às vezes já sobem para outros clubes. Então é bacana saber mais detalhes dessa história do Roberto e já ver esses primeiros desafios que vai passando, né? Eu imagino que isso vai moldando o caráter dele também, até para o decorrer da carreira, né? Agora na sequência aí com o Avaí. Ele fala muito assim, às vezes, por exemplo, cada jogo que tem, né? Pós-jogo eu dou meu pitaco. Eu sou treinador, mãe treinador, eu dou meu pitaco. Foi bem aqui, foi mal ali, hoje tu não entrou em campo. E ele fica muito bravo, assim, sabe? Ele não responde. Mas ele só diz assim, tu não entende nada. E eu digo, eu entendo sim. Eu estou desde que tu tinha 7 anos de idade na beira de campo, eu não vou entender nada. Vou saber, capaz que alguma coisa eu sei, né? Mentira, muita coisa eu não sei mesmo, né? Mas eu dou meu pitaco, ele fica furioso, sabe? E às vezes eu dou na frente dos amigos dele, pitaco. E aí ele fica mais furioso aí. Eu quero ouvir uma história. Agora, nós ouvimos a história, a versão Roberto. Quero ouvir a versão realmente o outro lado dessa história. O Roberto contou que uma vez ele foi fazer uma avaliação e não podia entrar mãe. E você subiu no morro para ver esse jogo. Teve essa história, não teve, Slay? Eu chego até a me emocionar. É assim, ó, quando ele foi para o São José, e aí o Inter buscou ele de volta. Sim. E aí ele fez uma avaliação e teve um amistoso nessa avaliação. E eu fui. Eu queria, fim de semana, eu estou disposta sempre, enquanto serviço eu faltei, para ir a jogo também, né? E daí eu fui, daí não podia entrar. E era na cidade de Alvorada, aqui do lado de Porto Alegre, e não podia entrar. E eu disse, e do lado da escola Rubra, lá onde era, tinha uma vila. Uma vila é uma favela aqui, tá? Sim. Uma vila. E tinha uma estradinha lá. E eu olhei lá do outro lado. E eu fiz toda a volta caminhando. Não tinha carro na época. Toda a volta caminhando. Fui lá e entrei dentro da vila. Entrei e fiquei lá em cima. E a rapaziada, a galera que morava lá me olhando, né? Naquele estado, sabe? E eu entrei no meio. Até me ofereceram uma cadeira. Ô, tia, tu quer uma cadeira? Eu disse, não. Morro. Fiquei lá em cima do morro e o Roberto fez um gol. Foi muito bacana, muito bacana. Comemorei com o povo da vila lá. Eu fui lá no meio da vila, todo mundo disse, como é que tu foi lá, criatura? Podia ter levado um tiro, sei lá o quê. Eu não vi o problema a vila, eu vi o meu filho que ia jogar lá dentro, eu queria ver, entendeu? E foi bem legal. E é que eu imagino que o sonho do Roberto, ele deixou de ser do Roberto e passou a ser o sonho da família, quando ele realmente ingressou no Inter e iniciou a carreira. Você ter subido lá nesse morro, nessa vila, para ver e passar os perrengues e os perigos que você passou, foi porque também era o sonho, ver o seu filho realizando um sonho, era um sonho seu, né? É um desejo seu, né? Com certeza, né? O Roberto, eu não consigo ver o Roberto fazer outra coisa a não ser jogar bola, né? Não consigo ver ele em outro, né? Lá adiante, quem sabe, quando mais velho, por isso que ele estuda educação física, né? Ele quer continuar nessa vida, trabalhando com o futebol, né? Mas hoje eu não consigo ver ele em outra coisa. E assim, é um sonho que veio dele,
né? Não, ele não foi assim, tu vai jogar bola, tu vai jogar. Não, ele quis. Sim. Tanto que ele não sabe andar de bicicleta, essas coisas tudo assim, né? Ele sempre quis bola, e foi dele. Daí, como eu coloquei ele na escolinha, eu incentivava. Mas primeiro tu tem que estudar. Se tu não estudar, ou se tu tirar nota baixa, eu te tiro do futebol. Mas nunca precisou, entendeu? Ele sempre foi um bom aluno, sempre passou por média, né? Até esses dias eu estava almoçando aqui num restaurante, encontrei um professor da faculdade que falou muito bem dele também, né? E assim, eu nunca precisei, claro, eu dizia, ó, primeiro estudar, né? Mas não precisava, porque ele deslanchou muito bem os estudos, sabe? Até aqui. Foi nos Seria dois, ele essa. foi bem nos dois, né? É Oi? bacana. Ele foi bem nos dois, tanto nos estudos quanto no futebol, né? Com certeza. O problema do futebol foi o probleminha lá, as lesões, essas graves, que ele teve 2 grandes, né? Que foi. Isso aí deu uma baixada, mas ele não perdeu o foco dele, a determinação de que ele quer jogar bola, né? E que ele está jogando bola e ele vai melhorar cada vez mais, né? Acho que isso Foi é o mais importante, né? No fim. quando ele machucou a primeira vez lá em Curitiba, né? Eu dirijo. Hoje eu tenho meu carro, claro, eu já dirijo melhor. Mas na época eu não tinha carro, até eu pedia que ele me desse um carro, né? Uma vez eu dei uma entrevista, eu disse que queria um carro, uma mulher me encontrou no shopping, disse: teu filho já te deu o carro? E eu disse: essa mulher, ela deu uma entrevista e disse que queria um carro. Né? E assim, ó, aí eu dirigia, mas eu não tinha prática, né? E quando ele machucou em Curitiba, a gente estava lá, e a minha filha disse: mãe, eu vou na frente, tu vem atrás com o carro do Mano. Eu disse: não, vamos botar o carro do Mano dentro de uma transportadora, porque eu não tenho como vir de Curitiba a Porto Alegre, tá louca? E ela: tu vai sim. E assim, ó, eu virei no leão e vim. E ele veio no banco de trás, com a perna estendida, né? E eu vim de lá até aqui. É bem longe, sabe? A gente fez assim, ó, em 12 horas, porque eu também. A minha filha disse assim: mãe, eu tô na tua frente. Ela se sumiu e eu fui embora. Diz que o carro do Roberto é muito mais potente que o dela. Mas ela foi embora, saiu voando as tranças. Ela só parava quando a gente ligava para ela e dizia: ó, vamos parar para tomar um café, sabe? Mas essas lesões que atrapalharam um pouco a vida dele, né? Mas não cortaram a vida dele. Com certeza ele vai indo, ele está indo e ele vai bem adiante. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu lembro que eu sou um cara que trabalha na parte de comunicação, enfim, trabalho com o Roberto, tenho uma proximidade, tenho um carinho por ele, mas não estou nem perto da senhora. E as lesões dele sabe, eu fiquei muito chateado com elas. De novo, pensando no Roberto e não no atleta, ou não, pensando no Roberto, porque é um cara que está sempre batalhando, está sempre buscando o espaço dele, é um cara que é guerreiro mesmo, né? A gente já sabia disso antes das lesões. Como que foi para a senhora ver aquelas lesões e tão parecidas e no mesmo período, porque se eu não me engano foi o primeiro jogo no Paraná, o segundo jogo no Paraná e o segundo jogo no CRB, não foi? As lesões foram assim muito próximas, pensando. Terceiro jogo do Paraná, né? Isso, foi o terceiro. Nós tinha ido, ele estava morando lá e a gente não tinha ido. Nós chegamos lá e ele estava no jogo. E a gente não conseguiu ligar a internet a tempo lá, era diferente as coisas, sei lá, nós não conseguimos assistir o jogo. E daí, quando o jogo terminou, as pessoas começaram a me ligar. Um monte de gente começou a me ligar: o Roberto machucou, a gente não viu o jogo, como assim o Roberto machucou? E daí a namorada, os amigos, todo mundo ligando, né? E foi bem triste, assim, porque o Roberto, ele não se entrega. Sim. Ele é firme, sabe? E ele chegou, assim, ó, e ele desabou chorando, assim, sabe? Ainda bem que a gente foi visitar ele, que a gente estava lá quando ele teve esse problema para a gente dar o colo que ele precisava na hora, né? Porque ele estava muito feliz que ele estava jogando, né? Mas e aí aconteceu. E a gente estava lá, a gente veio junto, a gente deu a mão, a gente tem uma coisa que a gente diz assim sempre: ninguém larga a mão de ninguém. A gente diz os 13 isso, né? E foi bem triste, bem triste. A primeira lesão,
A gente veio aqui, eu levei ele no médico, fizeram exames, ele foi lá no Inter e tal, foi fazer a cirurgia. E ele ficou... Posso dizer que ele teve até um pico de depressão, entendeu? Porque ele estava num outro patamar, numa outra vontade, e aconteceu aquilo ali que quebrou no meio, né? E aí foi bem triste, foi bem ruim, né? Mas, assim, ó, ele tem muitos amigos, pessoal lá do Inter, os jogadores profissionais do Inter, outros que passaram lá. Muita gente apoiou, deu a mão para ele, né? Ele tem um fisioterapeuta particular que ama ele de paixão, né? E ele vinha até aqui sempre, os fisioterapeutas do Inter vinham aqui em casa nos primeiros momentos. Então, ele foi muito bem acolhido, muito bem apoiado, sabe? E em seguida, assim, vários ali, foram 5 casos, eu acho, ali no Inter, sabe? Um atrás do outro. Mas aí houve esse apoio todo, né? E aí ele foi melhorando bem devagar, mas ele teve um período bem difícil. A segunda vez, ele ficou bem triste, mas nem se compara à primeira. Ele já sabia com o que ele estava lidando, entendeu? Sim. Rápido a recuperação, a cabeça já foi de outra forma, né? A primeira, a cabeça dele fundiu. A segunda, ele já foi melhor, mais maduro, sabe? Já sabia com o que estava lidando. Mas foi bem triste para todo mundo. E isso abriu uma lacuna na carreira dele, né? Mas não travou a carreira. Ele está indo. E eu lembro que uma frase que o Roberto falou em uma dessas entrevistas que a gente fez com ele, que a faculdade ajudou muito na questão dele assimilar a lesão, porque eram coisas que ele estava aprendendo ali em algumas situações, né, por conta da faculdade de educação física, algumas matérias, algumas coisas que ele via, e ele falava, olha, não é de tudo ruim isso que eu estou passando, eu consigo reverter. E a faculdade acabou ajudando a cabeça dele, pode assim dizer, talvez, nessas lesões que ele teve, né? A faculdade, nós, família, a Mana vinha todos os dias aqui. Eu tenho uma neta que ele é dindo dela, então ela vem dar aquele carinho, né? A filhada. Todo dia tinha alguém aqui em casa. Eu já estava por aqui, né? Porque eu sou a louca da limpeza. Eu tenho toque, tudo tem que ser retinho e limpo comigo. E aí era faixa de visita e visita todos os dias, e todos os dias casa cheia, mas assim, ó, por uma excelente causa, e foi muito bom, muito bom. Gente que ele tem amigos, o Roberto, eu tenho uma turma de amigas que eu me dou desde que eu tinha 10 anos de idade. E os meus filhos também herdaram isso de mim. A minha filha tem uma turma de amigas de quando ela era adolescente, e o Roberto tem amigos, feito o Pedro Lucas, que jogou no Inter com ele, desde 7, 8 anos de idade. Outros também, né? Então, eles têm esses amigos, assim, e aí a casa estava cheia e isso aí ajudou muito ele, muito mesmo. Legal, foi bem bacana. melhor a segunda do que a primeira. A primeira foi cruel. A primeira me destruiu também. Claro que eu, mãe, boto aquele escudo e venho aqui, dou aquele apoio, mas lá fora, lá no meu chuveiro, eu sei, né? Mas tudo certo. Tá aí. Imagino que esse deve ter sido um dos momentos mais difíceis, assim, da trajetória, né? Imagino da parte da carreira dele ali. Mas eu queria voltar um pouco na questão da história do Morro, que a senhora subiu para poder ver o jogo dele. Seria esse o momento mais... o maior perrengue que a senhora passou? Sim, sim, claro, tirando essas partes das lesões que acho que nem entra como perrengue, mas sim como uma situação muito ruim, né? Mas essa história do Morro, ela foi assim a história mais curiosa que a senhora teve acompanhando a carreira do Roberto? Eu sempre acompanhei, né? Quando ele era pequeno lá no Internacional, aonde eles iam, a gente ia atrás, né? Os pais. Então tinha uma turma de pais que não tinha carro, nós locávamos uma van e ia no Arroio do Sal, Passo Fundo, aonde tinha jogo, nós ia atrás, né? E às vezes, muitas vezes, o Roberto não era convocado. Sim. E nós ia junto, eu e o Roberto, né? Nós ia junto. E daí algumas mães dizem, por que tu veio se o Roberto nem foi convocado? Não importa. Nós gostamos do grupo, não importa. A gente gosta do grupo, a gente vem junto, né? E o Roberto gosta de estar junto, sabe? E
E assim, às vezes ele não era convocado, quando ele entrava lá dentro, ele tinha 8, 9 anos. Ele entrava lá dentro, saía ele com os olhão saltados. E eu disse, aí, Roberto, não fui convocado. E daí eu sempre perguntava para ele, tu quer sair do Inter? E ele sempre dizia, não. Eu sou jogador de futebol, ele já dizia isso pequeno. Eu sou jogador de futebol e eu não vou sair, eu só saio o dia que me mandarem embora. Sabe? E ele nunca quis sair. E outros amigos ali, né, que às vezes não eram convocados, não queriam aceitar um banco, não queriam ficar e saíram do clube por isso, entendeu? E ele nunca quis sair, ele sempre disse isso, não sai. Só vou sair o dia que me mandar embora. E isso que ele era um pirralho, né? Mas ele já sabia, ele já tinha aquela determinação que ele queria ficar e que ele ia fazer e ele ia mostrar quem ele era, né? Muito, muito bacana ver essa mentalidade já desde cedo, né? Pô, isso acaba refletindo depois em momentos de maior dificuldade, como nas lesões, né? Acho que tu ter o mental é muito importante. E pelo nosso papo dá para ver que ele puxou bastante da senhora, né? Isso, essa persistência, essa força de Com vontade. certeza, tem que ter persistência. Tem que ter, Um né? exemplo disso, Alexandre, que você falou, dessa questão da cabeça do Roberto, é que ele passa por 2 lesões, ele sai do Inter, ele chega num clube novo, que é o Avaí, e em poucos jogos ele é titular e capitão. Né? Ele se tornou capitão do Avaí depois de ter passado por tudo isso. Parece que nada aconteceu na vida do Roberto. E ele foi capitão de um cara que eu tenho muita admiração, que é o Alex, que é para mim um dos caras mais incríveis e geniais que eu vi com a bola. E ele se tornar capitão de um cara que entende de bola é muito importante isso. É Não, algo que chama atenção. exatamente, perfeito. Mas, dona, eu queria perguntar, como é que foi? A senhora comentou da carreira dele, das mudanças, das saídas de clube e tal, mas ele teve um longo período no Inter, né? Desde pequenininho, desde pirralho, como a senhora, desde piar, como a gente diz aqui, desde guri. Mas, e aí a senhora é sempre em cima, sempre acompanhando. Como é que foi essa transição quando chegou naquela idade onde começa a ir, a viagem começa a ficar mais longe, aí vai para um outro clube, o coração ficou apertado? Sim, agora quando ele saiu aqui do Inter e que ele disse assim, eu acho que eu estou fechando com o Avaí. O meu empresário está fechando com o Avaí, está fechando com o Avaí. E eu disse, onde é que é o Avaí? O Avaí é em Santa Catarina. E eu disse, mas aí tu vai ter que morar em Santa Catarina. Eu vou ter que morar, né, mãe? Tá, tudo bem, daí vai. E aí foi mais tranquilo, a gente já aceitou mais. E agora eu já tenho na minha cabeça que se ele sair do Avaí e for para outro lugar mais longe, é a vida do jogador, né? E a gente ali no Inter tinha um grupo de mães e esposas. E a gente se reunia, às vezes para um chá, às vezes para um evento, né? E assim, ó, muitas delas ali ó, não eram gaúchas, vieram lá não sei da onde, sabe? A menina e a mãe daquele guri, o Vitão ali, vieram lá da Ucrânia, sabe? Imagina, a distância, né? Eles não têm muito paradeiro. É 1 ano aqui, 2, 3 anos ali. Não, eles não têm essa vida longa que o Roberto teve no Inter desde criança, né? Eles têm 2, 3 anos aqui, 2, 3 anos ali, e olhe lá, às vezes é 1 ano Exato. aqui, 1 ano lá, né? Então eu já assimilei bem isso, né? Mas quando ele foi para o Avaí, quando ele saiu com a mala aqui, que a gente foi levar ele, aí a choradeira foi forte. Era eu chorando a namorada do outro, né? Mas, enfim, a gente estava chorando de alegria também, né? Mas é ruim essa distância, né? Mas a gente se fala, assim, que eu estou falando com vocês, quase que todos os dias, né? A gente se manda mensagens, né? Às vezes ele não sabe fazer umas coisas porque ele mora sozinho e ele pergunta como que se faz isso, como se faz aquilo, né? Até limpar a casa. Mexer numa panela de pressão. Para limpar a casa. E Isley, como que você vê, assim, eu vou até contar uma passagem para poder exemplificar essa minha pergunta. A minha irmã, ela tem 3 filhos e eles estão iniciando essas brincadeiras de futebol, blá, blá, blá. E no sábado passado, o mais velho foi jogar o primeiro jogo oficial, um campeonato numa escolinha. A minha irmã, eu nunca vi ela tão nervosa na minha vida. A gente veio recente de uma Copa do Mundo e ela assistindo a Copa do Mundo e sofrendo com o Brasil e tal. Eu achei que a minha irmã ia infartar num jogo de sub-12
vendo o filho dela jogar de zagueiro, inclusive, e ela ficou desesperada. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, é muito difícil isso. Torcer para um time já é complicado, porque você fica nervoso, você fica emocionado. Agora, torcer para o filho, eu acho que é muito pior, porque além de torcer para o time ganhar, você tem que torcer para ele bem. Porque não adianta o time ganhar e ele mal. Então, conta pra gente qual a maior dificuldade em ser mãe de jogador de futebol. Isso aí é verdade. Isso aí, eu nunca morri do coração, porque eu acho que meu coração é forte. Mas eu sou a torcedora do meu filho, do time, mas o meu filho está no meu foco. E eu brigo, eu grito, eu digo palavrão, eu xingo o juiz, sabe? Eu já briguei na arquibancada. Eu já fiz tudo isso, sabe? E assim, ó, o Roberto é zagueiro, é alto, deu uma cabeçada, bateu de cabeça com o outro, caiu deitado no chão. Ai, aí já afrouxa as pernas. Porque eu tô lá fora do campo, e aí o que será que houve, né? Sim. A gente tem que ser muito forte, a gente quase infarta mesmo, sabe? E aí quando acontece uma coisa boa, um gol, a gente vibra bastante, mas mesmo, o coração fica dum. É mais fácil ser torcedora. Mas eu brigo. E a minha neta tem 7 anos e a gente não permite que ela diga palavrão, né? E a gente foi num jogo no Havaí, lá em Itajaí. E lá em Itajaí a gente não estava no Havaí. Lá no Havaí tem um espaço para as famílias, né? Sim. Lá em Itajaí, a torcida adversária ainda colocaram a gente na testa no sol, 40 graus. Não tem importância. E a minha neta, nós estávamos no meio da torcida do Havaí, começou o jogo, começaram a dizer palavrão e tal. E daqui a pouco ela soltou um palavrão e eu digo, Yasmin, tu não pode dizer palavrão. Vovó, a minha mãe disse que no jogo pode. Eu digo, então diz. É o campo. No jogo pode. Lá é uma outra lei, né? É bem. A gente tem que ser firme. A base vem forte, né? A mãe do Kehler, o goleiro do Internacional ali, cada jogo ela sua assim, com as mãos molhadas, ela fica muito nervosa, assim, sabe? Mas é de toda mãe assim, toda mãe. O outro chora quando o outro faz gol, e é bem assim. E você assiste o jogo? Eu sempre assisto. Hoje tem jogo do Havaí. O Roberto não vai jogar, mas eu vou assistir. Eu perguntei isso porque nós entrevistamos a mulher do Everton, goleiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira. E ela falou, ela vai para o estádio ou não quando o jogo é fora, mas ela não assiste o jogo. Ela fica conversando com a faxineira lá do estádio, fica conversando com a mulher que está vendendo, ela fica conversando com alguém. No jogo, ela não assiste. Ela falou que se ela assistir algum jogo, ela vai passar mal. Por isso que eu perguntei se a senhora assistiu algum jogo. Mal, eu suo, eu grito, eu digo palavrão, mas eu tenho que estar vendo o jogo. Deus o livre, eu tenho que estar vendo. E se o Roberto estava no banco, e o banco, eu tô vendo o jogo aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada para o banco. Se o banco foi aquecer, eu estou olhando o jogo aqui, mas estou olhando o banco aquecer também. Eu olho, eu vibro, eu grito, eu digo tudo que tem que dizer, jogo todos os bichos fora lá no jogo. E a senhora falou que está fazendo faculdade agora. Vamos colocar que a senhora tem uma prova no dia de um jogo decisivo do Roberto. Não vai poder assistir. A faculdade é AD. Não tem negociação, né? O jogo dele não tem negociação. Não tem negociação. A faculdade é AD melhor do mundo, porque daí eu posso remarcar a prova. Já dá um jeito de remarcar e era isso, né? É isso. Mas é interessante que o Bruno tocou num ponto que ele estava pensando em trazer também, porque a gente, como ele comentou, a gente entrevistou a esposa do goleiro Everton, e realmente ela não assistia nenhum jogo. É engraçado ver, às vezes, a superstição de cada um, né? Às vezes a pessoa gosta de estar ali vendo para ter, como a senhora disse que desde quando ele é pequeno, a senhora dá pitaco nele, né? E tal. A gente brincou também com a esposa do Everton na questão, porque eles têm 2 filhos pequenos, né? Uma menina e um menino. E se ela aguentaria mais uma geração de atletas, né? Seja ela ou o menino mais novo, se o coração aguentaria, ela já disse que não ia ter como, que ia ficar difícil. É preocupante, porque assim, a gente quer que vença, né, em primeiro lugar, o clube vença, né? E que tem o problema dos machucados, uma batida, às vezes o cara pisa com aquela chuteira com trava de ferro num calcanhar, de pé torto ali, pode dar uma lesão forte, joelho, bate joelho, cabeça, sabe? Então a gente se preocupa com essas coisas, assim, né? E a gente quer que sempre
aquela nossa pessoa, ela quer que o Everton vá bem, e eu quero que o Roberto vá bem, entendeu? Eu não Exato. gostei, por exemplo, do último jogo agora, não vou dizer o palavrão, né, porque é uma entrevista, né? Mas, assim, ó, o Roberto estava um 0 à esquerda, pelo amor de Deus. Eu disse para ele, meu Deus do céu, mas não, também não posso dizer muito para ele, porque ele já estava chateado, aí ele Sim. fica bravo. Né? Mas depois que passa, assim, eu digo, pô, meu, o que foi aquele jogo lá? Onde é que tu estava? Eu digo para ele, vai, fica louco. Mas eu sou realista, entendeu? Assim, às vezes assim, ai, é o meu filho, como é que tu fala disso do teu filho? Eu falo isso do meu filho. Se eu não falar, quem é que vai falar? Se a torcida carca o pau, eu não vou carcar? Eu vou, né? Eu É falo. pro bem dele, né? Você não tá falando nada que vá Claro, deixar chateá-lo. Você tá falando claro, para ele pro bem pode dar dele, né? mais, entendeu? Eu sei que ele pode dar muito mais do que aquilo que aconteceu. Então, eu digo para ele, onde é que tu estava? Eu digo, acho que tu não entrou dentro do campo hoje. Pá! Aí acaba com a casca dele. Mas, É a corneta motivacional, né? Para buscar o melhor. é isso mesmo. E assim, nós temos muitos atletas jovens aqui, e temos muitos seguidores na nossa página que têm o sonho de ser jogador de futebol, né? Então a gente sabe que esse processo ele é longo, esse processo ele é doloroso muitas vezes. Eu costumo dizer que o Brasil não é uma fábrica de talentos, é uma fábrica de frustrações, porque a cada Roberto que existe, ficaram 10, 12 crianças para trás, né? Então a gente sabe que é um processo complicado. Você, de certa forma, passou por isso quando ele foi dispensado do Inter. Se você pudesse dar uma dica para minha irmã, vai, vamos usar a minha irmã, que a gente já falou dela aqui, que está com as crianças iniciando esse sonho de ser jogador de futebol, passando por esse processo. O que você diria para elas? O que você diria para essas mães que estão vendo os filhos desejando ser jogador de futebol? Incentive. Incentive o seu filho a ser cedo bem, né? Incentive estudar, em primeiro lugar, estudar, né? E o esporte que ele quiser, sendo o futebol, incentiva ele, não deixa ele desistir daquilo que ele já está inclinado para ir, entendeu? Eu vi que o Roberto veio para o lado do futebol e eu ajudei. Eu coloquei ele na escolinha, da escolinha ele foi crescendo, 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 sabe? E era aquilo. Não adianta, o Roberto não tem outra coisa. E eu sempre incentivei. Estando junto, dando a mão e vamos lá, sabe? A primeira vez que ele pisou num campinho de futebol da Rubra, ele foi tímido e já tinha. A gente chegou um pouquinho atrasado, que a gente foi de ônibus, e ele não queria entrar dentro do campo. Eu levei ele lá no meio do campo, de mão dada, larguei ele no meio do campo com o professor, com o treinador dele, o menino que era treinador dele. Sabe? E dali ele se foi embora. Não queria nem quando a gente chegava na porta lá da Rubra, ele já saía voando as tranças dele e ia para lá dentro, né? Mas assim tem que incentivar. A mãe e o pai tem que estar sempre do lado, caminhando junto. Tem que incentivar. A minha filha é técnica de enfermagem. Ela tinha 5 anos, ela gostava de dar injeção de insulina na barriga da minha mãe. Isso é guria, né? Vai para esse lado aí. Às vezes eu digo para ela, tu não quer fazer um concurso para trabalhar em outro lugar? Porque ela trabalha sábado, domingo, às vezes feriado, não tem, né? Sim. E ela, eu gosto da minha profissão. Tanto que ela está fazendo uma faculdade de enfermagem, né? E o Roberto, o futebol. E eu sempre incentivei os dois naquilo que eles fizeram. Sempre estive do lado, sempre dando a mão e apoiando. Mas cobrando também o outro lado, que para mim tem que estudar. Bacana essas histórias. Futebol, outra coisa, além dos milhares de meninos que querem ser jogador e que 3 ou 4 ou um sai jogador, jogador de futebol, quem é que fez faculdade? Desses milhares de jogadores que tem. 1 ou 2. Eu sei que o Danilo Fernandes é formado em administração. Na época do Roberto, quando ele ingressou na faculdade, 2 meninos ingressaram com ele, lá no Inter, mas já também trancaram e não fizeram mais, né? Mas assim, tem umas meninas do time feminino que fazem aqui na faculdade que o Roberto faz, que é aqui perto de casa, mas também, assim, como querem se tornar jogador de futebol, são poucos que conseguem. De um monte de jogador, são poucos que conseguem estudar também, né? Então, o Roberto é diferenciado nisso, né? Muito. É bem diferente. Mas a dica que eu sofri no meu
Na minha vida é essa. Tu tem que incentivar, tu tem que estar junto e cobrar. Tu quer fazer, tu vai fazer. Não vai deixar de lado, né? Então, é isso aí. Incentivo é a maior coisa. Legal Amizade, mãe tem que ser amiga, mãe legal. tem que... Tem que ser mãe tem amiga, que ser né? amiga, né? Não é só amar o filho, mas tem que ser amiga. A gente tem que ser amigo, né? E jogar limpo. Eu nunca tapei o sol com a peneira. Se eu achava que estava ruim, eu falo. Se eu acho que está ruim, eu falo. Até hoje, com 24 anos, eu falo. Um exemplo é esse jogo aí dessa semana. E é engraçado que a senhora comentou muito, entrou muito nesse assunto, falou algumas vezes, até espontaneamente, não perguntado. E em uma das entrevistas que o Roberto deu, ele falou que não existia negociação a questão dos estudos. Nunca existiu negociação. Os estudos sempre foi obrigação, vamos assim dizer. Não existe a negociação. Ele sempre deixou bem claro isso. Estudar aqui em casa não se negociava. Você tinha que estudar e depois você fazia o que você queria fazer. É a prioridade. A gente normalmente faz, Dona Isley, pede para deixar um recado especial no final, mais próximo do final do programa, mas vou ser sério que eu acho que eu não consigo ver palavras mais belas do que as que a senhora trouxe aí de incentivo e de estar próximo dos filhos. Achei muito, muito bacana mesmo. Mas eu vou tirar uma curiosidade minha também, é a questão do curso que a senhora está fazendo. Você comentou que também está estudando, todo mundo aí estuda, mas acho que não chegou a comentar, né? Qual área que a senhora está estudando? Eu trabalho ainda, né? Eu sou aposentada, mas eu continuo trabalhando, porque a aposentadoria, né? Mas, assim, eu trabalho na área de gestão pública, né? Eu trabalho com todas as prefeituras do Rio Grande do Sul aqui. Eu fiz 30 anos na empresa que eu trabalho, dia 19 de abril. Eu ganhei até uma placa, tá? De 30 anos, né? Que legal. E eu faço faculdade de gestão pública. Muito bacana. Incrível, nós estamos diante de uma pessoa que é importante, não foi só na gestão dos filhos ou da família, ela ajuda também outras pessoas fora disso, né? Eu sempre quis estudar, né? Eu sempre quis fazer uma faculdade. Eu confesso que eu já iniciei 2 vezes e parei, né? Questão de filho, questão disso, daquilo, mas chega um determinado momento, estou aí com 62 anos e estou me sentindo super bem, né? Me sinto uma guria, como eu digo, e vou estudar. Vou estudar, eu faço academia, eu faço dança de zumba, né? Hoje eu fui na academia de manhã, fiz combat, que é umas coisas mais de artes marciais, assim, com dança, sabe? Eu me mexo, sabe? Bem ativa. Sou bem ativa. Legal. É. O Alexandre, deixa eu roubar uma pergunta sua, porque eu quero fazer um cruzamento aqui fazer uma brincadeira. A gente, Dona Isley, tem um costume de pedir para que o nosso convidado deixe um recado para, se pudesse voltar no tempo e dar um recado, Isso. sei lá, no começo, mas eu quero fazer diferente. Vamos supor que hoje está na sua frente a Isley, que estava lá no morro, olhando o Roberto jogar. E eu tenho certeza que quando a senhora estava lá no morro, olhando ele jogar, passavam várias dúvidas pela cabeça da senhora. Onde que vai? Para onde vai? Será que é isso? Será que não é? Se hoje você pudesse olhar para ela e falar algumas palavras, o que você falaria para ela? Vai lá de novo e torce de novo. Vai lá na vila de novo, entra de novo na vila e torce de novo. E foi bem importante aquele retorno dele para o Internacional e o primeiro jogo, e ele meteu um gol de cabeça, e eu vi aquela bola passar lá de cima. Foi muito importante aquilo, né? E eu faria de novo aquilo, né? Eu iria de novo na vila, eu entraria de novo na vila, sem medo de ser feliz, sabe? Eu voltaria lá na... Eu ia. É legal ouvir isso, porque essa história foi algo que me marcou, porque ele comentou espontaneamente. Perguntamos, conte uma história marcante, e ele falou isso. E pelo que eu entendi, é uma história marcante também para a senhora. Então é uma história importante da carreira e da vida de vocês, né? Porque foi algo determinante aquele dia, aquele momento. Por isso que eu fiz questão de voltar nisso agora.
E foi determinante assim, o retorno dele para o Internacional. E aí ele tem um jogo e ele faz um gol. Melhor coisa não podia ter acontecido, né? Depois a gente. Depois, O restante da história a gente já sabe. outra coisa que aconteceu quando ele retornou para o Internacional, que chamaram ele, olha, tu vai lá e te apresenta tal dia. Eu disse para ele, coloca uma chuteira dentro da mochila. Não, mãe, é só uma entrevista, é só uns exames. Coloca uma chuteira dentro da mochila. E ele colocou, meio contrariado, mas colocou. Daí ele foi lá, fez os exames que tinha que fazer, fez a entrevista que tinha que fazer. E o cara disse para ele assim, ele estava sentado num banco, ele me contou isso. Negão, vamos ver se tu é de fé. Tu tem uma chuteira aí? E daí ele disse, tenho. Então pode te vestir, vai lá te trocar e vai para o campo jogar. Ele não ia jogar naquele dia se ele não tivesse chuteira, entendeu? E eu disse para ele, é teu instrumento. Tu sempre tem que ter uma chuteira dentro do teu carro, tu sempre tem que ter uma chuteira dentro da tua mochila. Quando ele era piá, né? Ele não tinha carro, mas ele tinha que ter mochila. E ele levou a chuteira e ele começou a treinar naquele dia porque ele estava com a chuteira, senão ele ia treinar só na outra semana. Olha isso. A minha mãe falava para eu levar casaco e fazia frio. Agora, falar para levar chuteira porque você vai para o campo é nova. É exatamente isso. A intuição da mãe, o que a mãe fala acontece, não tem jeito. É mesmo. Às vezes eles debocham de mim assim, tu tem uma luz que tu enxerga as coisas. Tenho, sou mãe. Mãe é mãe. Exato. E são meus filhos, eu conheço vocês já desde que vocês nasceram, né? Conhece todos os segundos, os traços, né? Sabe o que ele vai fazer antes dele fazer, né? Exato. Eu acho que felizes somos nós que temos, né, o que tivemos, nossas mães em nossas vidas. Só me resta, acho que agradecer também, Isley, pela tua presença aqui no programa. Acho que sempre quando eu e o Bruno a gente bate um papo para ver os próximos episódios, as próximas gravações, acho que realmente não podia ter convidada melhor, acho que acertamos em cheio na nossa convidada, seja pelas histórias, seja pela demonstração, os exemplos que a senhora trouxe aqui, e a importância, né, da mãe na vida de um filho, seja numa carreira de um atleta de futebol, seja numa filha enfermeira, como é também o caso dessa outra filha. Eu acho que não tem substituição disso, né? Isso aí, não tem mesmo. Filho é filho, né? E a gente tem que estar junto. Tem que estar junto e ser amigo, né? Perfeito. Os meus filhos hoje, eles chegam e me falam o que acontece com eles, entendeu? A gente tem uma cumplicidade. Né? Até de futebol, que o Roberto diz que a gente não entende, mas a gente fala de futebol, sabe? Eu falo. Eu não entendo, eu entendo sim. Mas é isso tem aí. Que entender de enfermagem a futebol, né? Não tem essa. A mãe não tem que escolher. Então, acho que é isso aí. Acho que chegamos ao fim do nosso programa. Agradecer, Bruno, tua presença mais uma vez aqui. Sempre, como eu digo, figurinha carimbada aqui no nosso programa. Deixar o espaço para o teu recado final. Alexandre, queria agradecer a oportunidade de ouvir essas histórias. Foram histórias muito... eu já imaginava que seria esse caminho que o podcast tomaria hoje, né? Que seriam histórias incríveis. Saio muito mais fã do Roberto, muito mais fã da senhora, da família e da história de vocês. Quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para a senhora, que a senhora tenha um domingo maravilhoso, que seja repleto de família, que eu acho que é o principal nesse dia de hoje. Quero, obviamente, desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães dos nossos atletas, dos nossos amigos, para minha, obviamente, e deixar um recado aqui que, assim, a mãe, ela é tão importante quanto o atleta, né? Nós sabemos hoje que se quando o Roberto se machucou lá atrás, ele não tivesse uma base familiar, não tivesse um apoio, não tivesse a mão da senhora para segurar ele, talvez hoje ele não teria dado sequência na carreira, que muitas vezes acontece disso. Então, parabenizar a senhora pelo filho, pela história, pelos filhos, né? Porque eu não conheço a sua filha, então eu fico falando só do Roberto, mas eu imagino que seja muito parecido. Então, parabenizar vocês, não só pelo Dia das Mães, mas pela história que vocês
conquistaram e agradecer muito por essa conversa. Foi muito bacana ouvir tudo isso que a gente ouviu de você. Eu que agradeço o convite, tá? Agradeço o carinho que vocês têm pelo Roberto. O Roberto é isso mesmo, né? Essa pérola é um rapaz íntegro, humilde, né? E maravilhoso, né? Não é porque é meu filho, mas a senhora nunca vi ninguém, não iam falar para mim mesmo, né? Com levar um box na cara. Mas eu nunca vi ninguém falar alguma coisa diferente do Roberto, assim, sabe? Algum burburinho, nada, né? Nunca subiu a cabeça dele ser um jogador, nem quando eles eram ali do sub-20, que ele subiu para o profissional ali, né? Ele subiu com 19 anos. Nem ali ele botou salto alto, ele sempre manteve a humildade dele, né? E é dele ser assim, né? E eu que agradeço essa oportunidade de poder falar dele, poder falar de mim, da minha filha, da minha neta, né? Da nossa vida e esse pouquinho, né? Para vocês conhecerem um pouco mais da mãe do Roberto, né? Eu que agradeço. Perfeito. Então, também quero deixar o meu Feliz Dia das Mães para a senhora, a nossa convidada de hoje. Agradecer também a tua presença e deixar um Feliz Dia das Mães para todas as mães que nos ouvem, para mais nossos ouvintes. Por hoje é só. Até a próxima.